Bem-vindos a mais uma edição do Duelo de Ideias. Hoje o convidado Ricardo Rodrigues, candidato à Câmara Municipal de Vila Franca, é deputado socialista na Assembleia da República desde 2005. Tomou esta iniciativa da candidatura porquê? Boa tarde. Antes de mais quero agradecer a iniciativa dessa editora de televisão, que saúdo e aproveito para felicitar pela iniciativa de, nos Açores, surgir um canal de televisão. Os parabéns e felicidades. Surgiu a iniciativa por variedíssimas razões, mas a essencial tem a ver com o seguinte: eu sou vilafranquense, toda a minha família de Ponta Garça, quer do pai, quer da mãe, e tomei consciência, porque exerci a função de Presidente da Assembleia Municipal, que o município de Vila Franca atravessava dificuldades muito sérias. Muito sérias significam um endividamento extraordinário e que se uma pessoa menos preparada ou uma pessoa com menos capacidade se candidatasse e ganhasse, eu achava que seria muito prejudicial para os vilafranquenses. Depois, porque nunca fez parte, de facto, há 6 meses atrás eu não pensava ser candidato. Estava a defender os Açores em Lisboa, enfim, fui eleito, como se sabe, aqui em São Miguel, nos Açores, no Círculo Eleitoral dos Açores, mas achei que também 8 anos de exercício de mandato de deputado da Assembleia da República também já eram suficientes e, portanto, reunidas essas condições e a solicitação dos socialistas vilafranquenses e um pouco, enfim, do partido em geral, achei que estava em condições de regressar à minha terra e dar o meu contributo à Vila Franca do Campo. Doutor, Rui Melo disse aqui neste programa que Ricardo Rodrigues escolheu Vila Franca para dar uns mergulhos, uns passeios de barco e que esta é a sua última alternativa política. Quer comentar? Claro. Eu não sou reformado, eu tenho uma função, tenho uma atividade que é ser advogado. De resto, o Dr. Marvente teve a amabilidade de ser o meu patrono. Eu exerci a advocacia durante 16 anos. Eu, se quiser ir para a advocacia, é só abrir um escritório e ir para a advocacia. Eu não faço da política a minha profissão. Há quem tenha feito e que tenha com isso ganho algum proveito próprio. Não é o meu caso. Eu, quando fui para a política, exercia uma atividade de advogado, enfim, relativamente bem sucedida, não me compete a mim dizê-lo, mas a modéstia também, quando é exagerada, também não é muito sã. E resolvi exercer uma função pública, de serviço público. E, portanto, eu entendo a política como uma situação transitória. Estive no Governo dos Açores, depois no Governo da República, agora candidato numa autarquia, mas a minha ambição é regressar depois à advocacia, que é a minha atividade profissional. Quem não sabe fazer mais nada na vida e está na política e precisa da política para viver, isso sem esse é o discurso adequado para esse tipo de pessoas. Agora, eu que tenho uma atividade que sei trabalhar noutra área, não me compete, não me cabe a mim esse tipo de críticas e, portanto, a Vila Franca sempre foi a minha terra. Eu estudei em Vila Franca, eu criei-me em Vila Franca, os meus pais, aliás, fiz a escola primária em Ponta Garça e em Vila Franca do Campo, o meu primeiro escritório de advogado foi em Vila Franca do Campo, eu sou presidente da Assembleia Municipal de Vila Franca do Campo há 4 anos, antes tinha estado 4 anos na oposição na Assembleia Municipal, ser Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia há 12 e, portanto, Vila Franca é a minha terra e eu, se fosse para me candidatar a Ponta Delgada, por exemplo, eu não queria. Não me sinto com vontade de prestar um serviço público a uma terra que não é a minha e, portanto, tenho muito à vontade para me candidatar a uma terra que amo, que gosto e que me vai dar prazer exercer essa função. Carlos Valente? Muito obrigado, doutor, por ter aceito o nosso convite para este debate, o duelo de ideias. Tem sido um duelo um bocadinho romântico até agora, não é? Mas eu comecei com Vossa Excelência, é um homem que debateu no foro com muita intensidade as causas que defendeu. Estou à vontade para criticar. O senhor era talvez o advogado mais bem pago de Ponta Delgada. Está arrependido de ter optado pela política? Não. Mas perdeu muito dinheiro. Perdi muito dinheiro. Como sabe, eu de facto ganhei algum dinheiro enquanto advogado em Ponta Delgada. Trocávamos impressões. Eu recordo-me de ter mostrado as primeiras declarações da IRS, na altura
imposto profissional, acho que se chamava, e o Sr. Doutor tem-me dito que eram exagerados, que era uma receita exagerada. Logo nos primeiros anos da advocacia, eu de facto dediquei-me muito à advocacia e tinha, enfim, trabalhava bastante. Era casado com uma juiz. Também era casado com uma juiz, mas isso, mesmo antes dela estar cá, eu comecei logo a abrir o escritório em Vila Franca, ainda muito novo, nem vivia com ela. Quando fala referência a juiz, não é? Sei, sobre isso. Que a gente não fazia julgamentos em conjunto. Eu não fazia julgamentos. Conhecia era o outro lado da barricada, não é? Não, mas tinha, de facto, um bom rendimento. Antes de acabar a sua resposta, que foi para a advocacia, naquele tempo, e eu sou testemunha disso, uma vantagem extraordinária ter um advogado casado com um juiz, porque não há na história dos Açores nenhum caso desses. E houve, nesse período, aliás, a sua mulher era encantadora, houve nesse período um relacionamento entre a magistratura e a advocacia como nunca mais houve. Foi proporcionado. Foi proporcionado. E, portanto, quando digo isto, digo no bom sentido. Foram alguns anos em que trabalhou aqui e portanto, o que me admirava era isto, como é que este homem, que ganhava tão bem, e que era realmente o advogado mais atualizado da nossa praça, larga isto tudo da mão por causa de um... Como sabe, doutor, eu, na altura, recorda-se, eu estive envolvido em movimentos sociais, da agricultura, das pescas, do ambiente, criei bancários, criei vários movimentos sociais, ou seja, eu sempre tive dentro de mim um bichinho do serviço público e da prestação de serviço público. Já seu pai tinha. Meu pai também já tinha. E o meu avô também fazia na Junta Geral e não sei mais o que. O saudoso professor Rodrigues. Exato. E, portanto, eu sempre tive essa missão. E, na verdade, eu ganhei algum dinheiro, eu não sou rico, mas ganhei algum dinheiro e cheguei a uma altura da vida em que achei que o dinheiro não era tudo. E, portanto, essa parte estava salvaguardada, também não tinha filhos, não tinha que me preocupar com essa parte. E achei que essa parte estava salvaguardada e, felizmente, ainda hoje está. Ou seja, eu não tenho, enfim, vivo daquilo do meu trabalho, mas não tenho dificuldades, graças a Deus, e ao meu trabalho. E, portanto, de facto, eu fui perder muito dinheiro para a política, mas fui com gosto e não estou arrependido. E, portanto, não sou capaz de dizer que estou na política a perder dinheiro. Não, eu quero estou por vontade, por gosto, se estou a perder dinheiro, isso é cá comigo e eu mesmo assim estou satisfeito. Eu vou-lhe fazer uma pergunta que é, talvez tentar satisfazer a curiosidade. O senhor foi um dos íntimos de José Sócrates durante muitos anos, e uma espécie de porta-voz do governo. Quando Sócrates não estava, o senhor é que dava o corpo ao manifesto. Quem é José Sócrates? Olha, é uma pessoa extraordinariamente voluntarioso, que tem um sentido de responsabilidade e dever para com o seu país, que lhe fez ter vários desígnios nacionais, designadamente nas energias renováveis, na educação, na informática. Portugal teve um significativo sucesso em várias áreas que ainda hoje devemos essa gratidão. É evidente que ele apanhou uma conjuntura internacional muito difícil. Os Estados Unidos entraram em dificuldades financeiras com a falência do Lehman Brothers, depois toda a dívida soberana dos países do sul da Europa, e Portugal foi também arrastado nessa situação. Mas a propósito disso e da dívida e das dificuldades que o país atravessa, convinha talvez os vilafranquenses, porque é para isso que já lá vamos. Mas gostava de dar um elemento de comparação. O José Sócrates, quando saí do Governo da República, a dívida portuguesa da República era de 110% relativamente ao PIB. Quando o Rui Melo saiu da Câmara de Vila Franca, a dívida relativamente à receita é de 503%. Ou seja, se os açorianos e os vilafranquenses sabem as dificuldades que estão a passar por causa da dívida da República e do país, de Portugal, que é 130% daquilo que é a receita da produção nacional, em Vila Franca do Campo é mais de 500% a dívida que o Rui Melo deixou aos vilafranquenses. A gente já lá vai a esta guerra, mas a verdade é que nunca também nenhum presidente da Câmara de Vila Franca fez tanto, ou deixe-me refrasear isto,
nunca foi feito tanto para Vila Franca como no período em que o Rui Melo foi... Eu ouvi a sua entrevista a ele, como era meu dever de ofício, e vi também lhe dizer isso. É verdade que nunca se fez tanto e tão mal. Tanto e tão mal. Muito mal, muito mal. O investimento público, Sr. Doutor, o investimento público tem que ser usado com parcimónia. O dinheiro dos outros deve-se de gerir bem. Mas, por exemplo, não se pode gerir, por exemplo... O Porto de Pescas. Isso é do Governo, se eu estou enganado. Isso é do Governo, mas não é um tostão da Câmara Municipal aí. Mas a questão não é dinheiro também. A questão, a Câmara... Eu quero discutir consigo aquilo que foi o investimento da Câmara. Por exemplo, deixe-me levantar, diga, por exemplo, faz favor. Um paralelo. Quando as portas da cidade foram inauguradas, com pompa e circunstâncias jamais vistas nesta ilha, a verdade é que Berta Cabral, Presidente da Câmara, boicotou aquela festa. Mas estão feitos. Pois, está bem, mas boicotou. Não. Isso o relacionamento, eu não tenho nada o relacionamento do Melo com o Carlos César foi ótimo. Eu não tenho nada pessoalmente, repare, aquilo que me divide do Rui Melo é uma visão política daquilo que deve ser um conselho e que deve ser Vila Franca do Campo. Pessoalmente tem relações amistosas com ele. Portanto, são partidos diferentes, cada um tem objetivos diferentes. Efetivos, claro. Personalidade diferente. Que nas autárquicas tem muita importância. Mas aí já agora pergunto-me, porquê é que o Rui Melo perde as eleições? Em todas as freguesias. Pelas asneiras que fez o Sr. Doutor. Por exemplo. Olha, pela arrogância, a falta de humildade em política paga-se caro. As pessoas, um político tem que ser humilde, deve ser humilde. Serviço aos outros. Não é de ser dono do Conselho. O Rui Melo, a certa altura, achava que era o dono do Conselho. São muitos anos de governação, felizmente, que agora fizemos a limitação de mandatos. As pessoas criam hábitos, criam maus hábitos, de achar que são donos da Câmara. A pergunta que lhe fez do carro, ele fugiu para o seu Jaguar, não, é o carro da Câmara. 100.000 euros foi o carro da Câmara que ele comprou para seu uso de função de Presidente da Câmara. Quem tinha um igual era o Presidente da República. O Presidente do Governo Regional não tinha um carro de 100.000 euros para andar. E não podia ser, por falsa modéstia, ter um carro mais barato para fingir que o Governo Regional não pode... Os governos não pagam impostos. Sempre teve. O Dr. Mota Amaral tinha um Mercedes, o Carlos César ficou com o Mercedes do Dr. Mota Amaral, depois comprou muitos anos depois. Portanto, sempre, nós nos Açores, o caso do Rui Melo e a devoção, o outro senhor que saiu da devoção também não, o Carlos Ávila, o outro, são casos excepcionais de pessoas que não têm consciência da gestão do dinheiro público. E, portanto, o multiusos, por exemplo, outro de gestão de dinheiro público, uma obra orçada em 6 milhões de euros. Mas está feito. E eu depois, senhor, mas agora acabou em 12 milhões, a dívida vai em 15 milhões de euros numa Câmara que tem de receita 5 milhões. Como é que se paga isso? As pessoas não têm noção de que o dinheiro público, o dinheiro dos outros, tem que ser pago também. E, portanto, e que agora o IMI dos vilafranquenses é mais caro do que todos os outros concelhos, porque nós não podemos baixar o IMI porque temos uma dívida daquela altura. Não, a dívida não é só uma questão de dizer o Estado que paga, não, são os cidadãos que pagam. O IMI, a taxa de lixo, a taxa de água, tudo isso tem que ser pago. Mas a obra realizada por ele naquele período... Senhor, a obra realizada tem que ser sustentável. Não há um político que faz obra não sustentável, não merece estar ao serviço dos outros. Com toda a clareza, não merece estar ao serviço dos outros. Isso é uma crítica que pode e deve ser feita ao governo que o sustentou de José Sócrates. E faço em alguma medida, também faço. Mas estamos a falar, veja lá a diferença. A dívida da República é 110% quando o Sócrates deixou. Agora já vem 130%, mesmo com todas essas guilhotinas do Passos Coelho. Mas a dívida da Vila Franca é 500% daquilo que é a segunda Câmara mais endividada do país, Sr. Doutor. A segunda Câmara mais endividada das 319, o doutor acha que isso não é relevante? Eu vou dizer, eu sou porque o senhor não paga o IMI, paga de uma casa, mas se tivesse 3 ou 4, paga de uma casa que tem lá, mas se tivesse 3 ou 4, veja lá quanto é que paga na do Mosteiros e quanto é que paga na da Vila Franca. Mas repare, no tempo de Salazar, vocês não gostam, vocês os de esquerda não gostam que eu fale de Salazar, o pessoa faz isso. Eu sou de uma esquerda moderada, como sabe. Esse é que é. E é uma pessoa muito simpática comigo, sempre foi. E eu aceito isso. Agora, no tempo de Salazar, o governador de Bragança era acusado exatamente de fazer obra
porque era um distrito muito abandonado e fazia obra que não podia pagar. E o Salazar deu sempre cobertura a isso, sendo o Salazar um foinha no pior sentido da expressão. Porque era investimento público. Exatamente. E deu um desenvolvimento em investimento público e deu um desenvolvimento em Vila Franca que Vila Franca não tinha. Agora, vamos lá ver. Eu sempre vi, por exemplo, em Carlos Ávila, e espero ver em si, um desenvolvimento na parte cultural, aproveitando, digamos, as estruturas materiais feitas por quem gosta de fazê-las e desenvolver culturalmente. Não acha que Vila Franca, que foi a capital desta ilha, e a primeira capital que esta ilha teve, eu pretendo elevar o patamar... Considerada a Atenas dos Açores durante tantos anos, se afastou um pouco da... Como sabe, os vilafranquenses, e o Souto tem também descendência vilafranquense, sou descendente de vilafranquenses, nós somos orgulhosos da nossa terra. Eu tenho muito orgulho em ser vilafranquense e em trabalhar para a Vila Franca do Campo. E quero elevar, mas hoje em dia o investimento público que se deve fazer não é estragar o nosso património. E o Soutor tem às vezes a ideia de que, por exemplo, aquele investimento do multiusos feito onde foi feito, ao lado de um mosteiro de franciscanos do século XVII, é uma aberração completa em termos patrimoniais, Soutor. E nós temos, quer dizer, ele até é possível fazer, mas aquele investimento nunca dê alguma vez dinheiro para se sustentar. O investimento público... Cabe-lhe fazer isso, ganhar as eleições, não é? E vai ser muito difícil. Porquê? Vai ser muito difícil. Porquê? Porque tem um investimento... Repare, quando nós abrimos o multiusos para a eletricidade por dia são 250 euros. Se o senhor tiver que abrir aquilo para a paga de eletricidade por dia, 250 euros. O senhor tem que ter 4 ou 5 funcionários e seguranças e não sei o quê, pela dimensão do edifício, que são 6 ou 7 pessoas que obrigatoriamente têm que estar lá. E, portanto, são mais não sei quantos euros. Chega ao fim do mês, e o senhor veja, faça as contas, e tem uma despesa fixa com multiusos de Vila Franca do Campo à volta de 10 a 15 mil euros por mês. Para não falar do encargo da dívida de 15 milhões de euros, que são à volta de 600 mil euros por ano de encargos para pagar aquilo. Uma vila com 11 mil habitantes, com 11 mil residentes, não sustenta aquele investimento, doutor. Agora está lá, nós temos que o rentabilizar. Isso é outra questão. É outra questão. E gostava de ter tempo também de dizer, porque também não havia o meu adversário, o Romel, quais são os projetos ele acha que tem para levar Vila Franca a um patamar diferente de desenvolvimento. E eu tenho a certeza, falou do Ilha de Vila Franca, de outros tempos, na outra entrevista. Toda a orla costeira de Vila Franca do Campo é de uma beleza extraordinária. As melhores praias que vão desde Ponta Garça até a Água de Alto estão naquele concelho. Nós temos que valorizar o nosso património, não estragando o nosso património. Qualquer intervenção na orla costeira, eu, por exemplo, discordo do que foi feito, porque nós temos a tendência de emparedar a ilha, de fazer marginais de betão com tetráptos, quando nós tínhamos o basalto em toda a volta. E tetráptos e marginais é o que há em qualquer ilha das Caraíbas ou da Europa mediterrânica. E, portanto, nós temos que ser diferentes. Mas não se quisermos vai intervir aí já, não é? Quer dizer, na orla costeira, sim. Não, eu não vou fazer nada na Vila Franca. Nesse domínio foi o Porto de Pescas que foi feito e não houve intervenção. E de resto, há pouco, quando falou de Porto de Pescas, é justo dizer, por exemplo, que a Marina foi obra da Câmara Municipal, com a qual acho que não é por ter barco, mas porque criou ali um espaço de... infelizmente, não tem mais espaços para estrangeiros poderem lá amarrar e parar, que é muito útil, seria muito útil até ter mais espaços. Mas estamos a viver um período onde nós temos que olhar para as pessoas. Há muitos vilafranquenses desempregados. E nós temos que saber como vamos resolver o problema do desemprego em Vila Franca do Campo. Tem algum projeto? Eu tenho vários projetos. Até hoje, a Câmara Municipal teve o seu plano de diretora municipal bloqueado, porque o Romel votou contra variedíssimas vezes e nunca deixou que o plano de diretor municipal fosse aprovado, porque teve maioria durante algum tempo, um episódio de uma vice-presidente que saiu e, portanto, o PSD ficou com maioria. Mas há 3 empresários à espera de poder construir novas unidades industriais em Vila Franca do Campo e que foram pedir ao Rui Melo, concretamente, que aprovasse o PDM, porque queriam investir, e ele bloqueou, não votou favoravelmente. Até a estrada para o Parque Industrial, que ele também já falou, dizendo que é do tempo dele, ele cortou, não votou contra no orçamento para que não se fizesse a estrada, que ele próprio hoje em dia diz que a Câmara não fez. E, portanto, é uma pessoa que, felizmente para os vilafranquenses, é fácil de escolher. É ver o que é que ele fez
e verem se querem que ele faça, que repita aquilo que já foi feito em Vila Franca do Campo. E repare, eu acho que as pessoas devem ser bem remuneradas, devem ter, não tenho inveja nenhuma de ninguém, mas um Presidente de Câmara que ganhou 92 mil euros em senhas de presenças em empresas municipais, isso eu não tolero também não tolero. Acha que houve aí falta de ética eu acho ou ele trabalhou efetivamente? Eu não tenho dúvidas, quer dizer, se as empresas dessem lucro para ele ter essas senhas de presença, eu achava razoável e normal. Todas as empresas municipais dão prejuízos em Vila Franca do Campo. Todas as empresas também, não é? E no país. Mas então uma pessoa que gere, que é administrador. Não é socialismo. Não é socialismo. Não é socialismo. Socialismo é saber fazer a redistribuição do dinheiro que se recebe de forma equitativa e justa. Isso é que é socialismo. Não é fazer distribuição para si próprio. Isso não é socialismo. Isso é autoritarismo e do pior que pode haver em termos daquilo que é a personalidade do serviço público e do que deve ser o serviço público. Eu jamais ganharei um cêntimo para além daquilo que é o ordenado, porque tenho que viver o salário do Presidente da Câmara. Não quero mais nem sequer um cêntimo, não quero, não é legal, nem quero ter mais um cêntimo que não seja aquilo que corresponde ao salário do Presidente da Câmara. Que, como se sabe, é aquilo que é, e é aquilo que eu vou ter. E não há mais senha nenhuma de presença. Aliás, os socialistas, quando chegaram à Câmara, há 4 anos atrás, a primeira coisa que fizeram foi cortar para metade todas as senhas de presença de todos os administradores das 6 empresas municipais que havia em Vila Franca do Campo. Cortaram para metade essas senhas de presença. E depois, doutor, uma empresa municipal que não dá lucro, que tem um investimento, por exemplo, esse do multiusos, que tem um evento de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, tem que reunir todas as semanas. Para quê? Por causa da senha de presença? Isso não faz sentido nenhum. Então, quando há pessoas a passar dificuldades, o Presidente da Câmara tem que ser aquele que dá o exemplo e aquele que está ao lado das pessoas e dos seus concidadãos para perceber as dificuldades que eles têm. Não é para fazer uma vida faustosa com o dinheiro que é público, tem que ser parcimonioso no uso do dinheiro público. Quer dizer que Ricardo Rodrigues, uma vez eleito, não vai haver senhas de presença? Não vai. 0 de senhas de presença. 0 de senhas de presença. Até porque as empresas municipais têm que ser todas extintas também por esse motivo. Nem sequer há essa possibilidade de ter essa veleidade. Vou-lhe fazer uma pergunta que penso que será incómoda, mas que tenho que fazer. À vontade. António Cordeiro, como é que julga o mandato dele? Olha, eu tenho uma grande consideração. Como pessoa, eu sei, mas como pessoa e como gestor público. Eu posso lhe dizer que ele, aliás, tem uma previdência cautelar intentada pelo Rui Melo, porque ele passou dos 800 dias de atrasos a pagamentos aos fornecedores em Vila Franca do Campo para 35 dias. Ele anunciou isso publicamente, o Rui Melo pôs numa ação de tribunal a dizer que ele estava a fazer política, que não podia, que não sei mais que coisas próprias da época. Mas é para ver o que é que um socialista pode fazer. Os fornecedores da Câmara Municipal são os empresários vilafranquenses. Uma Câmara Municipal que não paga há 2, 3 anos aos seus fornecedores para apresentar obra aos vilafranquenses à custa dos fornecedores vilafranquenses é um desconchavo. É um desconchavo. E, portanto, o que se fez foi pagar, não fazer obras. Ele acusa o Dr. Cordeiro, de não ter feito obras. Claro, como é que ele havia de fazer obras? Ele pagou os fornecedores da Câmara, que no tempo do Rui Melo estavam 800 dias, 2 a 3 anos de atraso nos seus pagamentos. E agora os pagamentos aos fornecedores estão num prazo médio de 35 dias aos fornecedores. Ou seja, as empresas públicas, o Estado, o Governo Regional, tem que ser uma pessoa de bem. Não pode ser... Mas não acha que a formação do Dr. António Cordeiro, como médico, dá uma mentalidade que é, em certa medida, não digo incompatível, mas que é muito difícil de casar com a política? Eu também acho que a personalidade do Dr. António Cordeiro, de uma pessoa excepcional de tratamento humano, às vezes o Presidente da Câmara vai ter que dizer que não. E eu sei que vou ter que dizer que não. E quando tiver que dizer que não, digo que não, explicando porque é que digo que não. O Dr. Cordeiro era incapaz, tinha dificuldade pela sua sensibilidade, pela sua forma de ser, pela sua forma de estar, de tomar essa atitude firme e de ser, às vezes, necessário. E eu, já tenho experiência política de muitos anos, foi a primeira vez que o Dr. António Cordeiro exerceu uma função pública. Eu tenho a certeza absoluta que ele fez o melhor que sabia, o melhor que sabe e sempre pensando nos outros. Ele é, digamos que, um bom cristão.
pensando nos outros. Porém, nós, quando gerimos uma instituição pública, e eu tenho experiência, já fui também do governo dos Açores, nós temos que pensar nos outros, nós temos que servir os outros, mas não podemos sempre dizer que sim, e quando dizemos que não, explicamos porque é que dizemos que não. Eu não tenho a mínima dificuldade em sentar-me ao lado de um funcionário da Câmara. Eu pretendo voltar a Câmara para os cidadãos. E só será dito que não a um vilafranquense quando a lei determinantemente proibir uma ação. Quando a lei não proíbe uma ação a um cidadão, de uma pretensão de um cidadão, ela será deferida. Comigo ao lado, quando os funcionários tiverem dificuldade em dizer que sim, porque têm dificuldades em dizer que sim, eu sento-me ao lado do funcionário e explico-lhe, porque eu tenho a experiência e o conhecimento suficiente para explicar a um funcionário como é que se defere um pedido de um vilafranquense. E isso eu tenciono fazer. E tenciono que a Câmara Municipal não pode ser um dificultador dos cidadãos. A Câmara Municipal tem que ser um facilitador da vida dos cidadãos. E eu vou estar ao lado dos funcionários para eles serem cada vez mais diligentes ao serviço dos vilafranquenses. É evidente que muitas vezes, como lhe disse, que é difícil e que a lei não permite. Mas então aí os funcionários têm que explicar porque é que é proibido. E explicando, o cidadão percebe. Eu tenho muita experiência disso, quando com os lavradores, uma classe muito reivindicativa, quando eu explicava, não é possível, por isso, por aquilo e por aquilo, eles percebem e aceitam. E aceitam. E, portanto, é preciso explicar, é preciso responder a tempo aos cidadãos, é preciso... Isso dá trabalho, dá muito trabalho. E é preciso estudar, e é preciso conhecer as leis, e é preciso ter, enfim, infelizmente não tenho muita dificuldade nessa área, fruto da formação e dos ensinamentos que o doutor teve a bondade de me dar enquanto estagia consigo, mas é isso que eu pretendo, estar ao lado dos cidadãos e não dificultar a vida aos cidadãos. E depois as câmaras municipais, doutor, foram feitas para obras. Digamos que o cérebro de uma Câmara Municipal é o gabinete técnico. Hoje em dia não se justifica, porque não há obras. Nós temos que fazer um gabinete técnico ao contrário, de assistência social e virado para os cidadãos. Não, eu vou alterar a orgânica toda da Câmara, caso ganhe as eleições, alterar a orgânica toda da Câmara no sentido de dar aos cidadãos aquilo que eles precisam nessa conjuntura. Mas não é só dar, é preciso também dar-lhes a cana para aprenderem a pescar. E isso, como é que eu vou fazer? Não só com as novas unidades industriais que serão lá instaladas, mas também usando da escola profissional. Nós temos uma escola profissional na Vila Franca do Campo, que o Rui Melo fez tudo para a fechar, mas nós conseguimos mantê-la. E eu acho que nós temos muita mão de obra da construção civil que, com essa crise, foi parar ao desemprego. Nós temos que requalificar essa mão de obra. Temos algum espaço na agricultura e eu penso que a escola profissional vai ter a oportunidade de fazer hortas comunitárias com os alunos da agricultura poderem explicar e produzirmos para aqueles casais mais necessitados, para as famílias mais necessitadas. Essa era uma das áreas onde eu penso poder investir e, por outro lado, também aproveitar os fundos comunitários. Vila Franca não vai deixar de ter obras. Ponta Garça vai ter agora uma oportunidade única, porque eu acho que a Ponta Garça, enfim... Era isso que eu ia perguntar, vai prestigiar, vai preferir Ponta Garça às outras freguesias? Eu vou preferir, sabe porquê? Porque a Ponta Garça foi sempre preterida relativamente ao centro do concelho. E isso é uma injustiça que os pontagarcenses sentem na pele. Hoje, Ponta Garça é um beco sem saída. Ou seja, se o Sr. Doutor conhece com certeza, se apanha um autocarro... Já não há saída pela gaita. Já não há... Não, se apanha um autocarro atrás, à sua frente, não consegue andar. Se tem que cruzar-se com o autocarro, não passam os carros e o autocarro. Tem que haver uma segunda via por cima, que irá ligar o Caminho Novo, amanhã terei a oportunidade de apresentar o projeto, que ligará aquela nova artéria do Padre Gregório, chamada do Padre Gregório e do Enterra Vargas também, que ligará à Gaiteira, para haver uma segunda via que possa proporcionar desenvolvimento, não só aos agricultores, que beneficiarão porque é rústica, vai ser rural essa artéria, e Ponta Garça vai ter uma oportunidade que há muito de vir perdida. Vamos aos livros agora? Vamos aos livros. Principalmente está sempre a prestar. Sempre. Mas eu vou-lhe fazer muito uma pergunta. Qual é o seu grande sonho para Vila Franca? É esse, de transformar Ponta Garça numa
subvila, digamos, dentro da Vila Franca, ou não? Esse é o meu objetivo. O meu sonho é de levar Vila Franca outra vez a capital dos Açores, de São Miguel. Na verdade, eu acho que tenho conhecimentos, refiro-me a conhecimentos pessoais. Eu tenho muitos amigos de bem de vida, muitas pessoas que conheci ao longo da minha vida e eu espero que possam ajudar a investir em Vila Franca e levar Vila Franca muito mais alto daquilo que ela está. Doutor, antes de passar a bola aqui ao nosso comentador, deixe-me só fazer esta pergunta. Acha então que o Multiusos foi uma obra megalómana? Claramente. É assim, eu tenho que ser justo. Foi uma obra megalómana, mas os políticos têm que prever o futuro. Na altura, o Romel não soube prever o futuro e achou que esse grau de desenvolvimento ia sempre continuar e que íamos todos ficar ricos e todos engrandecer. E, portanto, é megalómana porque para já, repare, 11 mil habitantes. Ponta Delgada tem 65 mil, não tem nenhum espaço daquela natureza. Mas isso é bom, ter objetivos e ter vontade de fazer coisas. Mas nós temos de ter os pés assentes na terra. Não se pode com o dinheiro dos outros brincar e não ter uma... Ele teve culpa nisso, mas também tiveram muita culpa os financiadores, a Caixa, os bancos que lhe financiaram também tiveram muita culpa nisso e eu espero que, a seu tempo, eles venham a sofrer as consequências de terem financiado uma obra que também deviam ter previsto o risco daquele investimento e isso estarei em condições de chamar à colação. Muito obrigado. Vamos aos livros então? Muito rapidamente. Eu queria começar por... Hoje não há poesia, claro. A poesia já foi o nosso entrevistado. A poesia política e da boa, não é? Não é. Da data júri, textos legislativos fundamentais sobre o estatuto político e administrativo da região autónoma dos Açores. É um trabalho coordenado por Noronha Rodrigues, mas que tem a intervenção de António Pereira, de Francisco Medeiros, de Nuno Couto e José Luís Pontes, ilustres juristas da nossa praça, enfim, que é um trabalho da especialidade e que tem conotações políticas constitucionais. Eu recomendaria uma leitura a qualquer pessoa, mesmo não sendo juristas. Quanto às escavações, é mais uma provocação. A semana passada provoquei com o livro de Vítor Cruzes. Este ano, desta feita, vou provocar aqui o nosso entrevistado com as escavações arqueológicas da Vila Franca do Campo, 1967-82. Onde ambos participamos. Ambos participamos, não é? O senhor com outro conhecimento que eu, era um jovem. O Ricardo Rodrigues, muito jovem ainda, mas trabalhando afincadamente para a descoberta da Vila Franca, que foi soterrada em 1522, e o grande mestre Sousa de Oliveira conduziu várias escavações entre 67 e 82, suponho que foram 18 campanhas, que se reuniram neste livro, das quais quase todas fez parte do Dr. Ricardo Rodrigues, ainda muito jovem. E o Dr. Berber. E eu também, mas isso aí... José Rodrigues Ribeiro fez este dicionário coreográfico dos Açores, foi publicado em 79, ainda hoje é uma peça fundamental para se perceber o que é que vai neste nosso arquipélago. E Ernesto Canto, nos Açores, na problemática da cultura do século XIX, de Maria Teresa Tomé, é um trabalho muito interessante, uma leitura de férias que se recomenda, porque é uma janela aberta para um século que foi realmente um século de ouro para os Açores, com a laranja ainda no seu auge, com as pessoas de grande cultura a pontificarem porque muitas delas eram autênticos milionários na nossa terra e altamente preocupados e empenhados no progresso dos Açores e de São Miguel, em primeiro lugar, de maneira que vale a pena saber tudo o que se pode saber sobre Ernesto Canto. E pronto, foi esta emissão do Duelo de Ideias. O nosso convidado Ricardo Rodrigues, candidato à Câmara de Vila Franca. Para a semana, voltamos. Até lá.